Olá, meu nome é Roberto, eu sou fellow aqui da Retina da Unicamp e vou dar uma aula para vocês sobre os insights em uveites infecciosos. Então, qual a ideia da aula? Bem, a ideia da aula não é falar sobre todas as uveites infecciosas, até porque isso seria impraticável nesses 15 minutos, mas a ideia da aula é passar para vocês como a gente pensa diante de um paciente com uveites e dentro desse raciocínio, considerando que esse paciente tem uma uveite infecciosa, como a gente fazer, principalmente o raciocínio diagnóstico em cima das três principais uveites que a gente pega dentro da parte infecciosa. Então, inicialmente, é essencial isso e é a base de toda a medicina. Quando a gente está de frente a um paciente com uveíte, é essencial uma boa anamnese. E por anamnese, eu digo, principalmente, a gente tem que passar para o prontuário o gênero, a idade e a ocupação do paciente, se ele tem algum antecedente pessoal ou faz uso de alguma medicação. Isso é crucial porque, por exemplo, se o paciente fizer uso de corticoide ou já tiver alguma doença reumatológica, isso já vai pensar, isso já vai guiar a gente dentro do raciocínio das uveites. Se o paciente já tem algum antecedente oftalmológico, principalmente se ele já teve algum quadro de uveite previamente, e além disso, é importante, muito importante, detalhar a história da moléstia atual do paciente. Faz quanto tempo que ele está com o olho vermelho, se dói ou não dói, se é unilateral, se é bilateral, se essa uvite ela é recorrente, se ela vai de um olho, depois de alguns meses aparece no outro. Isso tudo ajuda muito a gente pensar nos diferenciais. Depois da anamnese, a gente vai para o exame oftalmológico, que a gente vai pular essa parte aqui nessa apresentação, e a partir do exame oftalmológico, a gente vai pensar, bem, eu estou diante de uma uveite anterior, uma uveite intermediária, uma uveite posterior ou uma panuveite. Ou seja, o paciente tem inflamação só na íris do corpo ciliar, seria uma uveite anterior. A inflamação do paciente é majoritariamente no vítreo e na retina periférica, seria uma uveite intermediária. Ou o paciente tem uma inflamação basicamente na retina e na coroide, caracterizando uma uveite posterior ou nenhuma delas. O paciente está com o olho todo inflamado e a gente não consegue nem determinar qual é o foco primário da uveíte, daí a gente chamaria de panuveíte. Então, essa é a segunda parte, fazer o diagnóstico sindrômico. Depois disso, isso é uma coisa que eu falo para a gente treina lá no ambulatório de uveites, é o seguinte, depois de fazer o diagnóstico sindrômico, a gente tem que olhar para o paciente e fazer três perguntas essenciais. Essa uveíte pode ser infecciosa? Se sim, quais são os diferenciais infecciosos dessa uveíte? Segundo, ela pode ser inflamatória? Se sim, quais são os diagnósticos diferenciais de causas inflamatórias? E por terceiro, se essa uveíte ela se enquadra em uma síndrome mascarada. O que é uma síndrome mascarada? Toda uveíte que tem um fundo de uma causa neoplásica ou paraneoplásica. Então, é muito recomendável para o residente, ao final de um atendimento no paciente uveíte, lá na parte de baixo, no HD, hipóteses diagnósticas, além de colocar o diagnóstico sindrômico, fazer uma lista de diagnósticos diferenciais, porque isso vai guiar muito na propedêutica, ou seja, o que a gente vai pedir para esse paciente de exame, e vai guiar muito no tratamento que a gente pode começar, inclusive, para ele no pronto-socorro, tá certo? Então, só para lembrar, anamnese, depois a gente pensa no diagnóstico sindrômico ali, topográfico da uveíte, e depois a gente faz a nossa listinha de diferenciais etiológicos. Então, aqui, pessoal, nessa aula, a gente vai focar em duas uveites de causas infecciosas muito frequentes, que aparecem direto em pronto-socorro, que são a uveite anterior de causa herpética e a uveite posterior, que seria aqui a toxoplasmose ocular. Então, vamos começar então pela uveite anterior. Então, olha só, toda vez, depois da gente fazer a nossa listinha diagnóstica, na parte do exame oftalmológico, quando a gente se depara com um paciente com um olho desse jeito, a gente pensa em uveite herpético. Por quê? Olha lá. Então, o primeiro sinal clínico aqui é esse triângulo formado por esses precipitados ceráticos. Então, vocês vão se habituar com a terminologia da oftalmo, principalmente da uveite, mas precipitados ceráticos, no dia a dia, a gente costuma falar de PK. Então, olha lá, na superfície posterior da córnea, a gente consegue ver vários pigmentos aderidos a ela, ou seja, aderidos no endotélio, formando um triângulo. Esse triângulo a gente chama de triângulo de Arlt,
Ou seja, olha lá que eu escrevi, PKs formando um triângulo de Hart. Outra coisa que a gente observa nessa foto, dá para perceber que a íris ela está bastante irregular, ou seja, está fazendo uma corectopia. Por que está fazendo essa corectopia? Se a gente olhar bem com calma, dá para ver que esse paciente com uveitis, ele tem uma atrofia setorial da íris. Eu vou dar uma ampliadinha na foto aqui para ficar mais claro, mais fácil. Olha lá. A íris do paciente que ela é mais acastanhada, com pigmentos acastanhados, a gente consegue ver uma parte esbranquiçada, bem naquela região setorial que está fazendo com que a íris fique puxada para aquele lado. Então, além do PK que eu já citei, formando triângulo, uma atrofia de íris setorial. E olha só, dá para a gente ver que o brilho da córnea está diferente. Pela foto é difícil ver, no dia a dia é muito mais fácil. Então, aqui eu vou colocar como paciente tendo um edema de córnea. Ou seja, olha lá, é uma uveite anterior, que só está pegando a parte anterior do olho, íris e corpo ciliar, formando PKs em triângulo, atrofia setorial de íris e um edema de córnea com a pressão intraocular elevada. Essa é a tríade clássica da uveite herpética. Então, a apresentação clínica mais comum é uma uveite anterior, geralmente unilateral, hipertensiva, porque o vírus da herpes ele costuma causar uma trabeculite, ele lesa o trabecular, com atrofia setorial de íris e precácio no triângulo de Raut. Se a gente pega isso em pronto-socorro, e é uma queixa frequente em pronto-socorro aparecer uveite herpética, a gente imediatamente pensa nesse diagnóstico etiológico. E, só aprofundando um pouquinho mais, quando essa uvite ela costuma cometer a córnea, além dos PKs, às vezes forma uma lesão corneana, a gente classifica isso não só como uma uvite, mas sim uma ceratouvite herpética. E uma dica legal de pronto-socorro é sempre testar a sensibilidade corneana. A gente faz um tufinho com um cotonete e toca na córnea do paciente. A córnea que está lesada, o paciente nem pisca, ele não sente que está encostando. E a córnea contralateral, o paciente tem o reflexo de piscar bem exacerbado. Então, o pessoal da Unicamp vai ver bastante isso daqui no ambulatório de úlceras da doutora Rose, e uma dica é o seguinte, nunca pinga anestésico, porque você vai perder essa valiosa, vamos dizer assim, arma semiológica para pensar no herpes, tá certo? Então, sempre deixe para pingar anestésico mais para frente, apesar do paciente estar com muita dor e tal, sempre tenta testar fazer o teste da sensibilidade, tá certo? E como a gente maneja o uveitis herpética? Bem, existe o tratamento clássico, que é o tratamento geral para as uveites anteriores, que a gente geralmente usa acetato de prednisolona 1%, que comercialmente é o Ster ou Predforte. Uma gota, daí a posologia é sempre uma gota, o que vai variar é o tempo. Então, se a uveite for muito intensa, com muita inflamação, a gente vai colocar de 2 em 2 ou de 4 em 4 horas, certo? Geralmente a gente coloca de 4 em 4. E junto com o Predforte, com o Ster, a gente associa o Midriacil, que é a tropicamida. Esse sim é uma gota de 8 em 8 horas. Esse aqui é um esqueminha bem típico, se vocês quiserem tirar foto, a gente usa muito nos pontões de pronto-socorro. Mas, claro, existem algumas variações. A gente, ao invés de usar tropicamida, pode usar ciclopentolato para causar uma cicloplegia melhor, mas esse é o que a gente mais usa. E, além do tratamento da uveite anterior tópico, a gente também abre mão do tratamento específico, que é com aciclovir, 800 miligramas, via oral, 5 vezes ao dia. Olha só, o aciclovir, na apresentação que a UBS dá, é de 200 miligramas. Então, olha só, são 4 comprimidos 5 vezes ao dia. O paciente tem que ser orientado que é comprimido pra caramba mesmo. E uma dica aqui, uma ressalva, é que a dose do aciclovir pode variar a cada serviço. Na Unicamp, a gente costuma passar o aciclovir de 800, mas em alguns estudos, principalmente um chamado REDS, que vocês vão entrar em contato ao longo da residência, ele usou aciclovir de 400. Então, varia um pouco de serviço a serviço, certo? Então, beleza, falamos aqui da uveite anterior, herpética. Vamos agora para a segunda, que é a chamada queridinha do oftalmologista, que é a toxoplasmose ocular. Por que queridinha? Porque é muito comum, gente, é muito comum mesmo. É considerada a uveite posterior mais comum e a lesão clássica é uma retinocoroidite. Por que tem que falar retinocoroidite e não corioretinite, como a gente costuma aprender na graduação? Porque a lesão primariamente afeta a retina e depois ela vai afetar a coroide. Então, o termo certo é uma retinocoroidite. E agora vamos dar uma olhadinha numa foto de fundo de olho no paciente com toxoplasmose ocular. A primeira coisa que a gente percebe é que a foto está embaçada. E não é porque eu fui desleixado, não, e coloquei uma foto zoada, não é isso.
A foto está embaçada porque o paciente está com vitreite. Isso acontece muito no dia a dia. A gente vai examinar a segmento anterior, tem uma leve inflamação, aí a gente dilata o paciente e vê que o vidro está todo turvo, a gente não consegue ver nada. E a gente tem que ter bastante calma, pedir para o paciente olhar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, até a gente achar uma lesão clássica, muito típica como essa. Então, o primeiro que eu queria chamar a atenção da foto de vocês aqui é o embaçamento, ou seja, uma vitreite. A segunda parte típica aqui é essa lesão cicatricial, formando como se fosse um alvo, com a borda hiperpigmentada e o meio hipopigmentado. Essa é uma lesão cicatricial de tóxo. E adjacente a essa lesão cicatricial, a gente consegue observar uma lesão em aspecto necrótico, amarelada, bem colada com a lesão. E esse é o foco de retinocoroidite. Então, pessoal, quando a gente for examinar um paciente de pronto-socorro com queixa de baixa acuidade visual, dor ocular, às vezes ele pode até ter tido toxoplasmose no passado e avisar você, olha, doutor, eu já tive toxo no passado. A gente olha, tem uma vitrite, a gente fica assustado, falando, nossa, eu não consigo ver nada, vou chamar um R2 para ver. Se você tiver calma e paciência, examinar os detalhes, provavelmente você vai conseguir ver uma lesão dessa, perto do disco ou em média periferia. Então, essa é clássica, uma cicatriz com uma lesão adjacente. Agora, olha só, essa lesão no polo posterior, no fundo de olho, quando a gente examina uma lesão dessa, é uma das poucas lesões que a gente dá quase para bater no peito e falar, isso é tóxico, eu vou tratar como tóxico. Então, é uma das poucas situações no OVEIT que a gente tem muita certeza do diagnóstico, que a gente acaba nem pedindo exame complementar. Na prática, quando a gente tem um pouco de dúvida, a gente pede sim, pede uma sorologia para toxoplasmose, para a gente ver o IgM e o IgG. Se o IgG estiver negativo, é muito improvável, IgG e IgM negativo, muito provável que seja toxoplasmose. Mas, vou ser sincero, na prática, a gente praticamente trata empiricamente, baseado na clínica. Então, essa que eu passei para vocês é a forma típica, um ovete posterior com foco de retinocoroidite, uma lesão cicatricial adjacente. Mas eu vou ser sincero, ao longo desses 3 anos de residência de formação, vocês vão ter contato com formas atípicas de toxoplasmose, que foge um pouco dessa forma típica que eu passei para vocês. Mas isso vai ser estudado ao longo do ano, então não se preocupem em saber isso agora. Sinceramente, pouco oftalmo sabe disso. Então, como a gente trata um paciente com toxoplasmose ocular? Esse aqui, eu vou sugerir que vocês tirem uma foto, um print da tela, é o esquema que é considerado clássico, e olha só como ele é complicado. Então, isso aqui vocês sabem já da graduação, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A ideia aqui desse slide é passar para vocês a posologia certinha. Então, olha só, sulfadiazina, o comprimido de 500 miligramas. A gente vai passar 2 comprimidos, que vai totalizar 1 grama de 6 em 6 horas por mais ou menos 45 dias. Por que mais ou menos 45 dias? O tratamento proposto é de 45 dias, mas a gente sempre vai ficar avaliando o paciente a cada 2 semanas ou a cada 1 semana, dependendo da inflamação, e esse tratamento pode se prolongar, mas, em maneira geral, é 45 dias. A pirimetamina de 25 miligramas, a gente faz uma dose de ataque com 4 comprimidos, totalizando 100 miligramas, e depois 2 comprimidos, totalizando 50 miligramas por 45 dias. E o ácido folínico, de 15 miligramas, um comprimido por dia. Olha a dificuldade. Além da posologia, o paciente fica muito confuso, porque é difícil, nem a gente lembra, às vezes tem que ficar consultando. O ácido folínico ele tem que ser manipulado. É difícil achar na farmácia o ácido folínico. A gente acha o ácido fólico, que vocês passaram para a gestante lá. Mas o ácido folínico é difícil achar. E além do esquema antibiótico, a gente passa também para os pacientes prednisona na dose de meio miligrama quilo dia, ou seja, não é uma dose imunossupressora, é uma dose de anti-inflamatória, tá bom? E agora é o seguinte, existe também vários outros esquemas alternativos. O esquema alternativo mais usado no Brasil é com sulfametoxazol trimethoprim, na dose de 800 miligramas com 160 miligramas. A formulação comercial dessa sulfa é o Bactrim F. Isso é muito importante, tá, pessoal? Quando a gente vai prescrever Bactrim para o paciente com toxoplasmose, tem que ser o Bactrim F. O F é o dobro da dose do Bactrim normal. Então, é o Bactrim F, um comprimido de 12 em 12, ou o Bactrim normal, sem o F, 2 comprimidos de 12 em 12. E a prednisona a mesma coisa, meio miligrama quilo dia. Na Unicamp, a gente opta por fazer o esquema alternativo com Bactrim, é o nosso tratamento de escolha.
Por várias razões. Primeiro, pela posologia mais fácil. Segundo, porque ela tem um perfil de segurança um pouco superior ao do esquema clássico. Mas qual é melhor, esquema clássico ou esquema alternativo? Não existe ensaio clínico randomizado duplo cego comparando os dois. Então, depende muito de cada serviço. Tem alguns serviços que optam por passar o esquema clássico quando a toxoplasmose, a lesão está muito central, afetando mácula ou com risco de afetar mácula, mas isso é debatível, tá certo? Então, olha, falamos das duas uveites mais importantes, por enquanto, das partes infecciosas, a uveite anterior e a uveite posterior. Mas tem uma terceira, pessoal, que sempre tem que ficar no nosso radar, que é a sífilis. Por que a sífilis? A sífilis é considerada a grande mimetizadora. E ela entra no diagnóstico diferencial de toda a uveite. Eu estou falando de toda a uveite, não só a uveite infecciosa. Então, por exemplo, se a gente pega um paciente com uma uveite classicamente sugerindo BC, vasculite periférica, hipópio, reação de câmara importante, e a gente faz a gente é obrigado a fazer serologia para sífilis em todos os pacientes. Olha lá, eu estou entrando em exceção aqui, aquela toxoplasmose, aquela lesão de toxoplasmose muito clássica, muito típica, a gente costuma não solicitar sorologia para sífilis, tá bom? A gente trata empiricamente. Então, a sífilis, de novo, ela consegue imitar qualquer tipo de uveite típica que a gente pode conhecer. Mas, dentro dessas milhão de formas que a sífilis pode tomar, existem algumas formas típicas. Eu queria só passar uma aqui para vocês, para conhecimento. Existe uma forma típica da sífilis que é chamada corioretinite placoide posterior aguda sifilítica. Em inglês, o pessoal chama de ASPPC, mas no dia a dia a gente chama de placóide ou placoide sifilítica. Então, olha lá, nessa foto a gente consegue ver no fundo do olho que existe uma placa esbranquiçada profunda na retina. Por que eu sei que é profunda? Porque tem os vasinhos da retina passando por cima, de limites um pouco indefinidos. Essa é uma forma clássica de sífilis. E esse exame aqui que vocês estão vendo, que é o OCT, que vocês vão ter bastante contato, essas linhas brancas mais aqui na retina externa, é o que a gente chama de elipsoide e coriocapilar. Elipsoide e EPR-BRU, na verdade. Que é nada mais do que a retina externa, onde fica a parte mais importante da retina. E se vocês se atentarem, dá para ver que essa linha, essa camada, ela está toda irregular. Então, essa granulação, essa irregularidade das camadas externas no OCT é muito típico de sífilis, tá bom? Lembra dessa imagem aqui que é importante. E por que a sífilis é importante, a sífilis ocular é importante? Porque, primeiro, o tratamento dela, não adianta tratar com penicilina benzatina, igual a gente tratava lá no nosso estágio de UBS. Aqui o tratamento tem que ser igual da neurosífilis. Então, todo paciente, olha só, hein? Importante isso. Todo paciente com sífilis ocular tem que ser colhido um líquor. Tem que ser colhido um líquor. E o tratamento, isso é uma coisa que vocês sabiam já. A primeira escolha é com penicilina cristalina EV, ou seja, o paciente tem que ser internado, porque a posologia aqui é de 4 em 4 horas, é difícil de fazer isso via hospital dia. E a alternativa que geralmente é optada é o ceftriaxona EV. Lembra que a primeira escolha é a penicilina cristalina, importante. Então, o que vocês vão levar para casa de mensagem? Idealmente, como pensar as uveites? Eu brinco disso aqui como pensar, mas vocês vão ver que no dia a dia, no meio do ambulatório de catarata, fica uma coisa muito, como diriam os outros residentes, meio fordista. A gente classifica catarata e cirurgia, classifica a cirurgia, mas aqui no UVEIT a gente tem que pensar, sentar, abrir a lista de diagnóstico diferencial da cabeça, fazer uma anamnese profunda, tá bom? Lembrar que a uveite herpética é uma uveite anterior hipertensiva com triângulo e atrofia setorial da íris, e a toxoplasmose ocular, uma retinocoreidite com lesão cicatricial adjacente, e a sífilis, lembrar da grande mimetizadora, tá certo? Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é meu e-mail. E a gente se encontra por aí. Até logo.